Dos muros da periferia paulista a painéis mundo afora. Conhecido por dar cor à cinza cidade de São Paulo, Eduardo Cobra começou como pichador, tornou-se grafiteiro e hoje é muralista. Marcelo Schiavon conversou um pouco mais com o artista para conhecer a história e o trabalho dele. Tanto o picho como o grafite são feitos de forma ilegal. Quando tem permissão, ou seja da prefeitura, ou seja do proprietário, de qualquer um que tiver permissão, é mural. Como começou o seu envolvimento com a arte? Com quantos anos você começou a pichar? Eu comecei a pichar com 12, mas eu comecei a desenhar com 8. E fazer grafite eu já tinha uns 15, 16, mais ou menos. Então, o meu começo na rua foi mais relacionado ao picho mesmo. Só depois de um tempo que eu juntei o meu desenho com a liberdade de pintar na rua do picho e comecei a fazer grafite, né? Explica pra gente quais foram as diferenças em você também entre a pichação, o grafite e depois murais. Eu continuo sendo o mesmo, né? Mas é claro que muda um pouquinho quando você está pintando ilegal, porque você pode ser preso, pode acontecer várias coisas, você pode tomar um tiro, sei lá, o dono do muro pode não gostar. Agora, quando você tem permissão, você tem mais liberdade para fazer o trabalho, né? Teve esse momento do trabalho ser ilegal e eu paguei realmente um preço por isso, né? Porque eu fazia ilegal, sem a permissão do proprietário, cheguei a ser detido fazendo e tal, normal. Com o passar do tempo, nos dias atuais, eu já pintei salas de delegados, já pintei lá, tem um painel dentro da cavalaria militar aí do centro de São Paulo, né? Ganhei uma medalha Anchieta da Câmara de Vereadores, então assim, foi também uma mudança de comportamento, né? Eu mudei a minha atitude na cidade, e quando eu mudei essa minha atitude em relação à cidade, ou seja, antes eu colocava meu nome em todos os lugares, sejam eles monumentos ou não. Depois eu criei um projeto de preservação do patrimônio histórico. Então eu tive dois momentos diferentes na cidade. O momento de destruir, paguei um preço, e o momento de preservar e conseguir um certo reconhecimento por isso também. Como surgiu a ideia do projeto Green Pincel? Eu tenho alguns projetos que as pessoas até julgam como radicais, mas eu acho que na era de hoje que nós estamos vivendo, nós não temos mais a necessidade, por exemplo, de manter animais presos em zoológicos. Eu acho isso completamente desnecessário. Eu acho que os animais devem estar no seu lugar, no habitat onde eles realmente nasceram, são endêmicos, né? Mas esse não é o único projeto que eu tenho de protestos, né? Eu faço outros trabalhos, como por exemplo, sobre crianças desaparecidas, currículos de pessoas desempregadas, sobre moradores de rua. Eu tenho vários projetos que eu acabo colocando em prática em algum momento. Como é para você fazer murais de uma São Paulo que você não viu, que você não vivenciou? Que essas cenas que eu comecei a fazer na cidade, elas são imagens, releituras de imagens de 1920, 1930, que eu acabo pegando em bibliotecas, livrarias e tudo mais, museus. E são imagens que geralmente são em sépia ou preto e branco, né? Então comecei a levar isso para a cidade. E os coloridos surgiram como esse desdobramento. Por quê? Porque eu comecei a ter a necessidade de colorir essas imagens que originalmente eram em preto e branco. Então esse projeto surgiu justamente para conscientizar as pessoas da importância do patrimônio histórico das cidades, né? Então muitas vezes, um local onde existia um determinado casarão que não existe mais, eu vou lá e pinto novamente esse casarão, né, como se reconstruindo artisticamente um patrimônio que jamais deveria ter sido retirado de lá.